não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Haveria de chegar esse tempo de anestesiamento espiritual. Haveria de chegar esse tempo de que a igreja estaria dividida e que uma parte desta igreja estaria adormecida. Haveria de chegar esse tempo em que essa parte adormecida da igreja também não teriam azeite em suas vasilhas, porque o alvo dessa parte desta igreja não é se encontrar com o noivo, mas é viver em um paraíso aqui na terra. E por isso estão adormecidas, e por isso as suas vasilhas não têm o azeite que representa a vida espiritual e constante daqueles que estão de fato servindo a Deus. Jesus ele fala de 10 virgens, todas elas eram virgens, todas elas tinham lamparinas, todas elas dizia-se que estavam esperando o noivo, mas elas se distinguem, se destacam ou se classificam em prudentes e insensatas, com óleo e sem óleo, atentas, sóbrias, vigilantes e adormecidas. Todas elas professaram Jesus como Salvador da vida delas. Todas elas diziam ser crentes, mas nem todas elas entraram para o casamento do noivo. Então o objetivo desta mensagem é para que você se mantenha alerta. Se você tem cuidado da sua vida espiritual e não tem se permitido que as coisas deste mundo tenham embaraçado a sua comunhão com Deus, então continue assim, mesmo aos trancos e barrancos, mas continue assim, porque o noivo já está chegando. Aleluia. Quando falamos da iminência da vinda de Cristo, estamos falando do arrebatamento da igreja. Eu quero simplesmente que você confira lá em Mateus 24, versos 40, 41 e 42. Ali Jesus ele mostra claramente que ele está vindo arrebatar a sua igreja. Ele diz que na ocasião do arrebatamento, 2 estarão andando no campo, um será tomado, ou seja, arpado, roubado, arrebatado, e o outro será deixado. Estarão 2 moendo no moinho, uma será tomada e o outro será deixado. E aí no verso 42 ele nos adverte para que vigiemos. Essa grande doutrina que tem sido colocada de lado por muitos púlpitos no dia de hoje. Eu lembro-me que há quase 50 anos atrás, 1974, quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador,
lembro-me como hoje, era num orfanato, os dois jovens que chegaram lá para falar de Jesus, haviam vivido lá e depois, enfim, saíram para viver suas vidas e aceitaram a Cristo, e Deus o levou lá como evangelistas para pregar o Evangelho. E a mensagem que eu ouvi naquele dia, e que me fez entregar minha vida para Cristo, era que Jesus Cristo está voltando. A década toda de 70, a mensagem central, principal do Evangelho naqueles dias era que Jesus está voltando. Entramos os anos 80, do mesmo modo, não havia outra mensagem que chamasse mais atenção do que Jesus Cristo, Ele está voltando. Vieram os anos 90, esse ardor, este fervor espiritual, ele começou a arrefecer, ele começou a diminuir. A igreja começou a se adaptar a mensagens de autoajuda, tanto que há uma divisão maligna hoje nas igrejas, principalmente as grandes igrejas. Eles só têm aqueles pregadores que falam a língua do seu povo, que fala aquilo que o seu povo quer ouvir. Como disse Paulo, que essas pessoas amontoariam doutores para si, para ouvir aquilo que era agradável a elas, porque os seus ouvidos estão cheios de comichões, de irritações, no que diz respeito ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E essa mensagem da vinda de Jesus quase que não se fala mais, não se prega mais. Uma pesquisa de uma revista americana descobriu que 61% dos americanos acreditam que Jesus Cristo, Ele vai voltar, e 44% dos cristãos americanos acreditam no arrebatamento da igreja. Então eu imagino que 44% de crentes americanos é muita gente que está vivendo na expectativa de que Jesus Cristo pode estar voltando a qualquer momento e levando a sua igreja para a glória. Mas eu tenho a impressão que esta não é a realidade da igreja brasileira, principalmente quando no final dos anos 70, quando começou a surgir os movimentos neopentecostais. Não vou citar o nome dessas igrejas por uma questão de ética, e que começou a introjetar dentro da igreja doutrinas diabólicas, doutrinas de homens, oferecendo às pessoas um paraíso aqui na terra. E essas igrejas começaram a crescer rapidamente,
montaram seus grandes impérios, redes de canal de televisão, emissora de rádio, enfim, começaram a dominar a mídia, e os seus dissidentes, aqueles que foram saindo delas, foram também criando movimentos similares, que pregam a mesma coisa. Então, se você for olhar hoje a quantidade de crentes ou de cristãos que há no Brasil, vamos colocar por alto 50 milhões de evangélicos. Eu lhe digo com toda certeza e sem medo de errar, que desses 50 milhões, se 20% está vivendo a expectativa da segunda vinda de Jesus, é muito, porque a maioria só estão nas igrejas buscando não outra coisa senão se dar bem nesta vida. Nós não somos ignorantes a respeito das nossas responsabilidades sociais. Nós cremos que Deus tem bênção para os seus filhos nesta vida, mas esta não é a tônica da vida cristã. Então, o que é o arrebatamento? Você sabe o que é o arrebatamento da igreja? Você pode até dizer: eu sei, pastor. Sim, mas você tem fundamento bíblico? Ou simplesmente porque talvez você assistiu um filme Deixados para Trás ou coisa parecida? Você tem ciência bíblica a respeito deste grande evento, desta grande notícia? Preste atenção, que aqueles que estão aguardando o dia do Senhor, aqueles que estão vivendo para o Senhor, esta grande notícia nós não iremos ouvir, muito menos assistir. Essa grande notícia vai ficar para aqueles que aqui não forem arrebatados. Esta grande notícia vai ser deixada comunicada para aqueles que estavam na igreja, mas estavam brincando do evangelho, para aqueles que não alimentavam a sua alma dessa viva esperança. O ensino do arrebatamento é um dos textos mais clássicos da Bíblia. Está em 1 Tessalonicenses, dentre outros, mas o mais clássico, 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao 18. Nessa passagem, Paulo informa aos seus leitores de que os crentes que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento serão reunidos aos que morreram em Cristo antes deles. Então, quando você começa a ler ali o capítulo 4, os versos 16 e 17, Paulo ele mostra uma encenação de como será o arrebatamento. Primeiro, todos aqueles que estão mortos em Cristo, que estão adormecidos em Cristo, todos aqueles que morreram salvos pela graça de Deus, eles vão sair de onde os seus corpos foram enterrados, lançados, incinerados, enfim, de lá onde estiverem, porque desse corpo, conforme 1 Coríntios capítulo 15, esse corpo, quando ele é enterrado como uma semente corruptível,
para gerar um corpo incorruptível de glória. Aleluia. Isso quer dizer que o nosso verdadeiro corpo não é esse. Paulo chama, conforme 2 Coríntios capítulo 5, de tenda, de barraca, de tabernáculo. Mas Deus tem preparado um novo corpo para mim e para você. Paulo chama de edifício. Então você imagina a estrutura do novo corpo que nós iremos receber do Senhor. É por isso que o verdadeiro crente, ele não vive para os prazeres deste mundo. Ele não vive simplesmente para o consumismo, para as suas vaidades pessoais. Ele vive na expectativa da glória, porque ele sabe que está aqui efemeramente, de passagem, transitoriamente. Ele sabe que a qualquer momento este ato do arrebatamento pode acontecer e ele ser tomado e levado pelo Senhor. E nessa ocasião, os nossos irmãos em Cristo, que já foram primeiro do que eu e você, os pastores que nós conhecemos, os irmãos e amigos que conhecemos ao longo da caminhada cristã, os nossos pais, enfim, quando aconteceu o arrebatamento, eles já vão estar lá na nuvem esperando eu e você. E nós sairemos junto com eles, nos encontraremos e seremos levados pelo Senhor para a glória celestial. É isso que Paulo está retratando aqui no capítulo 13, no verso 13 ao 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. E no verso 17, a palavra arrebatados traduz a palavra grega arpazo, que significa dominar por meio de força ou capturar. Essa palavra é usada 14 vezes no Antigo Testamento grego e de várias maneiras diferentes. Mas eu peguei aqui uma passagem no Novo Testamento e 2 passagens no Antigo Testamento para dar a você uma ideia de que realmente o arrebatamento é bíblico e vai acontecer. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos capítulo 8, o verso 39, quando Filipe, ele termina o seu trabalho de evangelização ao eunuco que tinha descido a Jerusalém para participar da festa do Pentecostes. E o Espírito Santo leva Filipe, o evangelista, a falar de Jesus para aquele homem. E após a conclusão do seu trabalho evangelístico, o Espírito do Senhor vem sobre Filipe e o arrebata e o leva para uma outra cidade vizinha por nome Azoto. Este ato do Espírito do Senhor pegar Filipe e levar para uma outra cidade, isso também é uma alusão. Ou seja, esse ato está apontando para o grande momento da igreja de Jesus Cristo ser arrebatada aqui da terra. Mas nós temos um outro exemplo. Agora, 2 exemplos no Antigo Testamento. Veja em sua Bíblia no livro do Gênesis, o capítulo 5 e o verso de número 18. Diz a Bíblia fala de um homem por nome Enoque. E Enoque, ele também em seus dias representou a igreja de Cristo sendo tirada do meio de uma geração corrupta e rebelde.
Gênesis capítulo 5, verso 24 diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ou seja, Deus o arrebatou. Enoque ali já figurava, já apontava para o arrebatamento da igreja nos últimos dias. E se você tem alguma dúvida, está me vindo aqui um texto, abra sua Bíblia em Judas. A carta de Judas é uma carta antes do livro do Apocalipse. Glória a Deus. Judas, o verso 14 que diz: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Amém? Então observe que Enoque era profeta, e ele viveu tão envolvido com o Senhor, que o Senhor o arrebatou, o tomou para si. E por que Deus deu esse exemplo? Apontando no futuro, através do seu filho, ia ser gerado um povo aqui. Este povo iria andar com Deus. Preste atenção. Andar com Deus é coisa séria, queridos. Andar com Deus é viver para Deus. Andar com Deus é dizer não a nossas vontades. Andar com Deus é dizer: estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia. Andar com Deus exige sacrifício, exige abrir mão das nossas vaidades, do nosso exibicionismo, de palavras tolas, de brincadeiras tolas. Andar com Deus é andar em sintonia com o Espírito Santo. Andar com Deus é andar atento à sua voz e não à voz da nossa mente diária. Vamos ver um outro exemplo de arrebatamento. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2 e o verso 11. Vocês vão lembrar dessa passagem. Tudo que está na Bíblia tem um propósito. A Bíblia diz que estavam caminhando Elias e quem? E Eliseu. E o que foi que aconteceu? Deus enviou o que? Uma carruagem de fogo. Oh, glória a Deus. Tomou Elias e o levou para si. Quando Eliseu viu aquela visão, ele ficou quase que em estado de êxtase. Cavalos de Israel e seus cavaleiros. Ele não sabia o que falava quando ele viu aquilo. Agora, eu sei que essa doutrina do arrebatamento, ela é questionada por alguns grupos religiosos e até criticam a gente, mas não estou preocupado com eles. Eu estou preocupado com o que a Bíblia diz, com o que a Bíblia ensina. E por causa desta gente, se você assistiu o vídeo da mensagem anterior, você vai entender. Por causa dessa gente que não crê no arrebatamento secreto da igreja, porque presta atenção, Jesus, ele
virá. Jesus está voltando pela segunda vez. Quem crê, diga glória a Deus. Só que essa segunda vinda de Jesus, ela é dividida em duas fases. Na primeira fase, ele virá arrebatar a igreja. Ou seja, o mundo só sentirá a falta e o desaparecimento do povo de Deus daqui da terra. Por quê? Por causa da última semana de Daniel, que é o período de 7 anos da grande tribulação. E a palavra de Deus nos declara que Deus não nos predestinou para a ira, ou seja, para o seu julgamento. A grande tribulação é a manifestação da ira de Deus sobre o mundo e sobre os judeus que rejeitaram o seu Cristo, o seu Messias. E é por esta razão que a igreja, ela não estará aqui no período da grande tribulação. E quando será o arrebatamento? Então presta atenção, isso que eu vou falar que é muito sério. Jesus, quando ele foi interrogado pelos seus discípulos a respeito da sua vinda e do fim do mundo, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. A partir do verso 3: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Presta atenção. Quando serão essas coisas? De quais coisas os discípulos estavam perguntando? Aqui do verso 2, quando os discípulos tomam a Jesus e mostram a estrutura do templo, e Jesus responde para eles: aqui não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada, que não se tornará em pó. Por isso que os discípulos aqui perguntam: quando serão essas coisas? Isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, ou seja, cerca de 40 anos depois dessa palavra profética, o registro profético proferido pelo Senhor Jesus. Dize-nos quando são essas coisas. Agora observe o segundo ponto: que sinal haverá da tua vinda? E Jesus fala destes sinais. E depois, e do fim do mundo? Então observe aqui que os discípulos fazem 3 perguntas. E se você não prestar atenção e ler sem prestar atenção, você coloca tudo no mesmo balaio. Então aqui tem 3 períodos de sequências proféticas, que não é o momento para eu estar fazendo essa exposição para você, mas só para você entender. Então Jesus, ele fala de sinais que estariam acontecendo e enviando prenúncios desse dia glorioso em que a igreja de Jesus será tomada e levada aos céus. Mas quando será o arrebatamento? Veja lá em Mateus capítulo 24, verso 36. Qualquer especulação a respeito da hora, do dia, do ano que Jesus vai voltar, isso são especulações loucas.
Jesus ele foi bem taxativo, ele foi bem claro. Por isso que é iminente o arrebatamento da igreja, porque pode acontecer a qualquer momento. Mas ele diz aí em Mateus 24:36 que daquele dia e hora ninguém sabe. Ele ali estava falando como homem, por isso que ele diz: nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas agora na sua forma original, dentro da sua divindade, ele sabe o dia. Ele só está aguardando o momento em que o Pai vai lhe expedir a ordem e ele vai vir buscar a sua igreja. Então ninguém sabe este dia. Por isso, veja aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 2 e o verso 4. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Veja o verso 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Isso quer dizer o quê? Que a segunda vinda de Jesus, que o arrebatamento da igreja vai pegar muitos que se dizem crentes em trevas. Em trevas como pastor, vivendo para os prazeres desta vida, para os prazeres deste mundo, vivendo em escuridão, satisfazendo a sua vontade e dizendo que está servindo a Deus. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Palavras do apóstolo João, no capítulo 5, capítulo 2, e o verso 15 da sua primeira carta. Já Tiago ele diz no capítulo 4 da sua carta, que todos aqueles que amam o mundo constituem-se inimigo de Deus. Então, se você diz que é servo do Senhor, que é serva de Deus, e está andando de acordo com o padrão estabelecido deste mundo, saiba que o Deus deste mundo é Satã, que tem cegado a mente dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz preciosa do Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo aqui: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, aqueles que estão em Cristo estão sempre cuidando da sua vida espiritual. Aqueles que estão em Cristo, a cada dia mais estão aumentando o seu fervor espiritual. Aqueles que estão em Cristo estão se dedicando mais ao Senhor. Aqueles que estão em Cristo não estão andando em trevas, ou seja, de acordo com este mundo. Aquele que está nele, diz o apóstolo, deve andar como ele andou. Para quem você tem vivido? Para quem você está vivendo? Você está na luz ou nas trevas? Viver nas trevas é viver para nossa vontade, transvestido de uma falsa religiosidade, de uma falsa piedade. Mas Paulo está dizendo pelo Espírito Santo que aqueles que são de Jesus não estão enganados com os favores deste mundo. Eu já respondi aqui duas perguntas: o que é o arrebatamento da igreja? Quando será o arrebatamento? E agora, em terceiro e último lugar, como sucederá o arrebatamento? E aqui é que entra aquela palavra iminência. O que é iminência? A vinda de Cristo será de maneira iminente. Presta atenção a isso.
Ou seja, pode acontecer a qualquer momento, não dependendo de sinais, tempo ou estações. Em outras palavras, os sinais devem chamar nossa atenção, mas não temos que ficar olhando para eles. Nós não temos que aguardar sinais. E é por isso que há tanta confusão aí no meio desta gente que crê que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque eles estão esperando o anticristo, eles estão esperando o sinal da besta, estão olhando para o Pix, estão há algum tempo atrás, conforme eu havia falado, olhavam para o código de barra e diziam: ali está o número da besta. E agora é o Pix, começaram também a falar é o cartão de crédito e uma série de outras bobagens. Por quê? Porque não estão esperando Jesus, estão esperando o anticristo e o seu governo. Mas aqueles que realmente são instruídos pela palavra da verdade estão esperando o Rei Jesus vir buscar aquele que é seu. Eu não estou esperando o número da besta. Portanto, se você tem alguma informação aí, nem passa esses vídeos para mim, porque eu não perco tempo com essas bobagens. Vocês estão entendendo? Está cheio de vídeo, cheio de besteira na internet. Aí daqui a pouco o irmão pega uma besteira dessa: pastor, o que é que o senhor acha disso? Não acho nada, não estou esperando isso. Eu estou esperando Jesus. Quem está entendendo, diga amém. É Ele que eu estou esperando. É por Ele que eu estou aguardando. A sua esperança tem que estar em Cristo. Vocês lembram, se você apurar um pouco a sua memória, vocês lembram que no tempo de Barack Obama chegaram a dizer também que ele era um tipo do anticristo? Pois é. Possivelmente agora é o Biden, ou a vice dele. E por aí vai cheio vão encenando especulações. Eu não estou esperando nada disso. Eu estou esperando Jesus. E eu quero que você espere por Jesus. Então, de maneira iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento, não dependendo de sinais, tempo ou estações. Os cristãos dos primeiros séculos viviam sobre esta expectativa santa da iminência da vinda de Cristo. Eu vou passar aqui para você uma definição de um doutor em escatologia sobre iminência. Ele diz da seguinte maneira: iminência, um acontecimento iminente, é aquele que está sempre pairando acima de alguém constantemente, preste a vir sobre ou alcançar alguém. Assim, a iminência traz consigo o sentido de que algo pode acontecer a qualquer momento. É por isso que a Bíblia está cheia de advertências no que diz respeito à vigilância, para nós não sermos sóbrios, não estarmos embriagados com as coisas deste mundo, para não permitir que o sofrimento, que as tribulações nos roube a consciência deste momento que pode acontecer a qualquer instante. E muitas das vezes nós estamos vivendo, eu sei que é um pouco pesado, mas como filho das trevas, estamos vivendo simplesmente preocupados em pagar contas. Vivemos para este mundo, perdemos completamente o referencial de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Parece que os crentes de hoje vivem uma labuta louca, acorda pensando em dívida, pensando em problemas, e
adormece da mesma maneira. A sua oração não é: ora vem Senhor Jesus, ó Jesus me santifica, ó me lapida, ó me torna preparado para este momento. Não, a nossa oração só é para a conquista de coisas desta vida. Mas eu quero lhe dizer que Jesus, Ele está voltando para aqueles que estão aguardando o dia dele. O arrebatamento acontecerá antes do dia da grande ira, antes do dia da grande tribulação. As pessoas, como eu vi um certo pregador muito conhecido das redes sociais, e eu vi esse cara esbravejando, dizendo que o que nós passamos aqui é fichinha, porque o que nós iremos passar, só a graça de Deus, só se for Ele, porque eu não vou passar por isso. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Se Ele tivesse noção do que é a grande tribulação, Ele não estaria falando essa asneira. Sabe por que Ele disse que eu e você, o que nós temos passado aqui é fichinha? Porque nós estamos no Ocidente. Vocês estão entendendo? Nós estamos em Brasil, nós estamos em América do Sul, nós estamos em Estados Unidos, Canadá. Vocês entendem? Mas olhe para os crentes lá da região que é conhecida como o antigo cinturão de ferro, que hoje é conhecido como janela 1040. Vai ver lá se os crentes estão passando por fichinha, aonde os que são queimados, carbonizados, perseguidos pelos grupos terroristas. Vocês estão entendendo? Vai ver o que os crentes estão passando na China. Aí eu quero ver ele dizer se o que esses crentes estão passando é fichinha. Na Coreia do Norte, em Cuba, há perseguição terrível, há terríveis restrições, mas não tanto como nos países islâmicos, aonde barbaramente os crentes é colocado lá de joelho e passa de facão e corta o pescoço dos crentes, até a fogo dos crentes vivos. Irmãos, a tribulação, ou a grande tribulação, é pior do que isso. A grande tribulação, você vai começar a entender a partir do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 18. Você só vai ver pragas na grande tribulação, só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Existem demônios, eu queria ter tempo para explicar isso para você. Existem demônios. A maioria dos crentes só conhece, presta atenção nisso que eu vou falar, só conhecem uma rebelião que houve nos céus, não é isso? Que foi a rebelião de Luzbel ou Lúcifer, que levou baseado em Apocalipse capítulo 13 verso 7, ele levou uma terça parte dos céus. A maioria dos crentes só conhece esta rebelião, mas houve outra rebelião, e aí eu não vou ter detalhes para explicar para você. É mais ou menos o que aponta lá no capítulo 6 do Gênesis, e é explicado em um livro deuterocanônico por nome Enoque o Etíope. Esse livro de Enoque Etíope, ele fala dessa segunda rebelião que houve nos céus, e tanto que esses escritos foram verdadeiros, porque Judas, na sua carta, faz referência ao livro de Enoque. Só que não tenho tempo para explicar para você.
quando houve essa segunda rebelião, só vou dar só um sumário, esses demônios eram tão terríveis, tão piores do que os que estão dominando hoje a terra, que eles foram presos, acorrentados em abismos eternos. Eles estão lá presos e vão ser soltos no período da grande tribulação. Agora você imagina que desgraça vai ser essa terra. Está escrito lá no capítulo 9 de Apocalipse, que esses demônios vão sair do abismo e por 5 meses vai atormentar a raça humana. Ah, você quer ficar na grande tribulação? Você acredita que a igreja vai passar por isso? Vocês entendem? A igreja não estará aqui nessa ocasião, porque a grande tribulação será o juízo de Deus sobre os judeus por terem rejeitado o seu Messias e sobre os homens ímpios da terra. Ele está voltando e arrebatará a sua igreja em um abrir e piscar de olhos, muito mais rápido do que a velocidade da luz. Alguns dizem que são 3 milésimos, outros dizem que são 7 milésimos de um segundo. Eu não sei. Eu só sei que eu estou aguardando o meu rei. E quando Miguel tocar a trombeta, nós já subimos daqui e já estamos com o Senhor. Portanto, não viva como se o seu paraíso fosse aqui na terra. Não viva como se você fosse viver eternamente aqui. Você aceitou Jesus para viver para Deus, então viva para Ele. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu quero mostrar aqui algumas passagens do Novo Testamento que mostra claramente que a igreja do Novo Testamento já estava esperando Jesus em seus dias. Essa é a doutrina da iminência, ou seja, eles acreditavam que Cristo poderia estar voltando a qualquer momento para levar eles para a glória. E eu não sei porque tem muitos crentes hoje que insistem em negar a doutrina da iminência. Eu vou dar, são dezenas e dezenas de passagens no Novo Testamento, mas eu acho que eu vou citar aqui só 4 ou 5 passagens para você. 1 Coríntios 1:7. Olha a expressão do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto: aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando vós a revelação, ou seja, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:7. Isso fala da iminência. Eles aguardavam Jesus para os seus dias a qualquer momento. Agora Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses também 4 verso 5. Olha essa expressão: perto está o Senhor. Eles estavam vivendo sob esse aspecto iminente. Eles acreditavam que Jesus poderia voltar em seus dias. E nós, irmãos, o que está acontecendo com a igreja do século 21? Principalmente a igreja brasileira, porque eu acredito que a igreja perseguida na China está aguardando Jesus. Diga amém. Eu acredito que a igreja coreana está aguardando Jesus. A igreja daquela região do norte da África estão aguardando Jesus, estão clamando pela volta de Jesus. Mas a igreja do ocidente,
ela está enquadrada. Veja aí o capítulo 3 de Apocalipse. É esses dois tipos de igreja que aparecem nos últimos dias: Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Laodiceia, capítulo 3, verso 14. Ela não é morna, ela não é fria. Veja o verso 16. Ela não é morna, ela não é uma coisa nem outra. Por isso que esse tipo de igreja será vomitada da boca de Jesus. Ela também ostenta. Ela gosta de ostentar. E aí muitos ficam bravos comigo por isso, porque não entendem como o Espírito Santo me incomoda a respeito das coisas. O exibicionismo exacerbado de muitos crentes das redes sociais. Você sabia que você será julgado por isso? Você sabia que isso são ferramentas que o Senhor tem colocado em suas mãos para você proclamar Jesus, e você tem se autoproclamado? Você sabia disso? Mas você não ouve, não. Mas eu estou aqui para lhe avisar, eu estou aqui para lhe advertir, eu estou aqui para dizer: assim diz o Senhor, quer você ouça ou não. Então veja o verso 17, como dizes: rico sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. Aí ele diz: o que é essa igreja? Não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não essa vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio, para que vejas. A igreja de Laodiceia não consegue perceber o que está acontecendo. A igreja de Laodiceia não consegue perceber que Jesus está voltando. Ela está enriquecida, envaidecida com tudo que o mundo está lhe apresentando. Lembre-se, Satã chegou ao Filho de Deus e disse: tudo isso te darei, se você cair de joelhos e me prestar honra. Você está lutando por um reino aqui ou um reino acolá? Você está vivendo para você ou tem vivido para o Senhor? Você está aguardando a vinda ou a volta iminente de Cristo, ou está aguardando dias melhores nesta terra? Aonde está a tua esperança? Para quem você está vivendo? Para os desavisados ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Eu estou falando para os desavisados. Ele está chamando a atenção. O que é que você vai fazer com esta palavra? Você vai continuar ignorando os fatos de que a qualquer momento Jesus pode voltar para arrebatar sua igreja? Ou você vai tomar uma atitude a partir de agora? Se arrepender da condição deplorável espiritualmente que você tem vivido? Muitos têm feito de Jesus
um bonequinho de pelúcia, uma coisinha fofinha. Vocês entendem? Um Jesus que aceita tudo do jeito que você é e quer. Ei, o Jesus da Bíblia, Ele é santo. E eu vou terminar esta mensagem mostrando que povo é que Ele está voltando para levar para a sua glória. Por favor, abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Segunda carta, desculpem. Na segunda carta, no capítulo 2, veja o verso 9. E fique aí com esse texto. E eu vou voltar aqui para a primeira carta 2:9. Assim sabe o Senhor livrar de da onde? Hein? Presta atenção, irmãos. Assim sabe o Senhor livrar quem? Os que? Hã? Você sabe o que é piedoso? A palavra piedade está relacionado ao nosso viver santo com Deus. Ele não vai livrar da tentação. Observe, tentação aí está, presta atenção, tentação ou provação, não está no plural, está no singular, fala de um período, de um tempo, e esse período e esse tempo é a grande tribulação. Ele vai livrar aqueles que vivem em piedade, que não vivem de acordo com os parâmetros deste mundo, que não quer ser igual ao mundo. Todo mundo hoje pode fazer, então generalizou, é normal. Cuidado, irmãos, cuidado, 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 cuidado.